Então vamos continuar agora, nós estamos na Prabhu, vai continuar a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata, creio que é o capítulo 15, se não me engano. Vamos ver. O encontro de Vishnupriya Devi com Mahaprabhu. Jai Sri Chaitanya Bhagavad Gita, Sri Vyasavadar, Sri Vrindavan Das Thakur Ki Jai. Então, vamos lá. Estamos exatamente no capítulo 15º, descrição, Shri Vishnupriya Parinaya Varnana, descrição do enlace matrimonial com Shri Vishnupriya. Então, Sri Vrindavan Das Thakur diz: todas as glórias ao Senhor Chaitanya, todas as glórias ao Senhor Nityananda. Meus senhores, por favor, ofereçam-me seus pés de lótus para que eu assim possa mantê-los no íntimo de meu coração. Glórias e mais glórias ao Senhor Gauranga e seus associados. Obtenho o serviço devocional ao Senhor Supremo, aquele que simplesmente ouve estes fascinantes passatempos de Sri Chaitanya. Continuava a desfrutar de seus passatempos o Senhor, sem que ninguém identificasse sua identidade verdadeira. Ao nascer do sol, o Senhor cantava o mantra Gayatri, observava outros deveres religiosos diários, oferecia reverências à sua mãe e então ia dar aula para seus alunos. Mukunda Sanjaya é um servo eterno do Senhor, e Purushottama Dasa era seu filho. Para lecionar, o Senhor Chaitanya diariamente caminhava até a casa de Mukunda Sanjaya, o que revela quão afortunada era essa personalidade. A princípio, Nimai se sentava sozinho no Chandi Mandapa. Então, gradualmente, seus alunos chegavam e se acomodavam. Ocasionalmente, algum estudante se esquecia de aplicar tilaka em sua testa. Como propagador e mantenedor do Sanatana Dharma, Nimai se sentia obrigado a proteger as almas condicionadas de qualquer forma de desvio dos princípios religiosos. Ele, portanto, quando necessário, nunca deixava de retificar seus alunos. Nimai colocava o estudante esquecido em uma situação tão constrangedora que ele apenas consentia com a instrução e nunca mais se esquecia de aplicar tilaka. Meu querido irmão, vejo que você não está usando tilaka. Qual é a razão para isso? Perguntava Nimai. Se um brahmana não usa tilaka, sua fronte é tão pura quanto um crematório. Os Vedas afirmam. Pela ausência de tilaka em sua testa, posso entender que você de fato não cantou o mantra Gayatri. Ó meu irmão, suas práticas religiosas e cantar do Gayatri de hoje foram inúteis. Vá para casa e observe novamente seus deveres brahmânicos. Então, com tilaka em sua fronte, você pode voltar aqui para estudar. Assim se portava o Senhor com seus alunos. Em consequência, todos eles eram muito atentos na prática de seus deveres religiosos. O Senhor não modificava sua disposição arrogante e jocosa, e também não poupava ninguém de suas críticas. Qualquer um que agisse de forma negligente sujeitava-se à estrita correção do Senhor. O caráter de Nimai, no entanto, era sempre exemplar. Ele nunca fazia piadas ou ria na companhia das esposas de outros. De fato, ele mantinha distância de mulheres e, tanto quanto possível, evitava se encontrar com elas. Nimai gostava de implicar especialmente com os residentes de Srihata, imitando o dialeto peculiar que tinha. Os enfurecidos residentes de Srihata retrucavam. Ora, de que terra você vem? Diga-nos de onde vem seu pai, sua mãe e os descendentes deles. Qual deles não nasceu em Srihata? Você é filho de Srihata. Por que então fica zombando de nós? Quanto mais eles argumentavam com o Senhor, mais ele se divertia imitando o dialeto deles. Se, contudo, a pessoa provocada não se irritasse, o Senhor provocaria até deixá-la irritada. Algumas vezes eles furiosamente tentavam agarrar o Senhor, mas em vão. Incapazes de pegar Nimai, só lhes restava gritar ameaças e bater com a sola do pé contra o chão. Eventualmente, um deles conseguia pegar o Senhor e, segurando seu dote pela cintura, arrastava-o até o juizado muçulmano de pequenas causas para registrar queixa. Mas no final, os amigos do Senhor apareciam e tudo sempre acabava bem. Alguns dias, o Senhor entrava na casa de alguém da Bengala Oriental, quebrava tudo e então fugia, fingindo estar com medo de ser pego. Assim se dava o mau comportamento transcendental do Senhor em Navadvip.
Ele, entretanto, nunca estava em nenhum incidente que envolvesse mulheres. De fato, ele nunca olhava para uma mulher. Nesta encarnação, o Senhor nem mesmo ouvia a palavra mulher, o que o tornou famoso em todo o mundo. Portanto, os devotos fixos nas conclusões escriturais nunca glorificam o Senhor Chaitanya como Gauranganagara, o Senhor no humor de um amante. Embora toda forma de elogio caiba no Senhor, os devotos puros e eruditos glorificam o Senhor de acordo com a natureza que ele manifesta naquela encarnação específica. Em Navadvip, a suprema personalidade de Deus era Nimai Pandita, o erudito. Assim desfrutava o Senhor de Vaikunta de seus passatempos transcendentais, como um professor na casa de Sri Mukunda Sanjaya. Com seus alunos a toda sua volta, o Senhor professorava com grande prazer. Às vezes ele fingia estar com dor de cabeça e pedia que massageassem sua cabeça com óleo medicinal. Ele então, com grande satisfação, dava prosseguimento à sua aula. Começando ao nascer do sol, o Senhor Chaitanya, o reservatório de todas as virtudes, lecionava por 6 horas. Em seguida, ele se banhava nas águas do Ganges. Então, ele novamente lecionava do anoitecer à metade da noite. Após apenas 1 ano de estudo sob orientação de Nimai, qualquer estudante deixava a escola como um pandita, entendido em todas as conclusões escriturais. Enquanto o Senhor se absorvia dessa maneira em suas atividades magisteriais, Mãe Sati pensava constantemente no recasamento do Senhor. Por toda Navadvip, Satidevi procurava uma noiva adequada para Nimai. Um homem pientíssimo e muito pródigo, de nome Sri Sanatana, vivia em Navadvip. Ele era honesto, generoso e muito devotado ao Sr. Vishnu. Sri Sanatana servia seus convidados e visitantes com grande hospitalidade e assistia às pessoas menos favorecidas. Nascido em família nobre, era veraz e autocontrolado. Por sua intelectualidade, era conhecido como Raja Pandita, o erudito majestoso. Sendo também muito rico, ele mantinha facilmente muitas pessoas. A filha de Sanatana Mishra era muito bela e bem comportada, tal qual Lakshmi Devi, a mãe dos mundos. No mesmo instante em que a viu, Satidevi se convenceu de que aquela era a moça perfeita para seu filho. Desde a infância, ela se banhava no Ganges 2 ou 3 vezes ao dia. Ela era muito dedicada e obediente a seus pais e não conhecia nada além do serviço devocional ao Sr. Vishnu. Todos os dias, quando se encontrava com Mãe Sati, onde se banhavam, Vishnu Priya oferecia a ela suas humildes reverências. Muito satisfeita com ela, a Mãe Sati a abençoava, dizendo que Krishna a abençoe com o esposo adequado. Mas enquanto agora se banhava, Satidevi pensava, essa jovem deveria ser dada a meu filho. Em seus corações, o Raja Pandita e seus parentes próximos estavam igualmente desejosos em ter o Senhor na família. Por arranjo divino, Mãe Sati encontrou-se com Kashinata Pandita e disse a ele, meu caro Pandita, eu tenho uma proposta a fazer a Sri Sanatana. Por favor, diga ao Raja Pandita que se ele assim desejar, ele pode oferecer a meu filho Nimai a mão de sua filha. Com grande alegria, Kashinata Pandita colocou-os sem demora em direção à casa de Sri Sanatana, murmurando para si os nomes de Durga e Krishna. Ao ver Kashinata à sua porta, o Raja Pandita imediatamente lhe ofereceu um assento. Após oferecer-lhe os devidos respeitos, Sri Sanatana perguntou, a que devo sua visita, meu querido irmão? Kashinata respondeu, eu trago uma proposta a você. Caso fique satisfeito com ela, você pode tomar as providências em seu favor. Você deveria oferecer sua filha em casamento a Vishvambara Pandita. Sob todos os aspectos, eles são perfeitamente compatíveis. Ele é uma personalidade divina, adequado sob todos os aspectos para sua filha. E sua filha, a castidade personificada, também é perfeita para ele. Assim como o Sr. Krishna e Rukmini são perfeitos um para o outro, Vishnu Priya e Nimai Pandita também o são. Com a expectativa de seus conselhos e comentários, o pai de Vishnu Priya levou a novidade da proposta a sua esposa e parentes próximos. O que há para se pensar, façamos logo todos os arranjos necessários para essa união perfeita, disseram todos.
Então, com muita alegria, Sri Sanatana disse a Kashinatha Pandita: já tomei minha decisão. Como não há outro Brahmana como Vishvambhara, darei a ele a mão de minha filha. Se o Senhor Supremo autorizar este casamento, minha família e meus ancestrais serão imensamente beneficiados. Vá à casa deles e diga-lhes que sou completamente a favor dessa união e que farei todos os arranjos. Sri Kashinatha Mishra estava imensamente satisfeito com o resultado de sua missão e foi sem demora estar com mãe Sati para lhe contar tudo o que transcorrera na casa de Raja Pandita. Ouvindo que tudo havia ocorrido como desejado, mãe Sati ficou muito feliz e começou a pensar nos preparativos. Ao receberem a notícia de que seu casamento estava sendo arranjado, os alunos de Nimai ficaram todos muito jubilantes. Desde então, um cavalheiro abastado de nome Mudimanta insistia: eu quero pagar por todos os custos do casamento. Mas Mukunda Sanjaya objetava: meu querido amigo, meu querido irmão, se você pagar por tudo, eu não poderei ajudar com nada. Escute, meu amigo e irmão, disse Mudimanta Khan. Não permitirei que a cerimônia deste casamento seja mais um daqueles casamentos de brahmanas pobres. Quando virem as festividades do casamento de Nimai Pandita, todos pensarão que um príncipe estava contraindo núpcias. Então, em um momento auspicioso, de um dia auspicioso, observou-se a cerimônia Adivas, em meio a muita felicidade e festa. O espaço reservado para a cerimônia era uma enorme tenda decorada com tapeçarias suspensas e multicoloridas. Muitas bananeiras haviam sido trazidas. Sofisticados jarros d'água, lamparinas de ghee, grãos, iogurte, mangas e outros artigos auspiciosos eram encontrados por toda parte. Todos os diferentes ingredientes requeridos foram dispostos no chão e estava belamente decorado com pasta de arroz colorido. A todos os Vaishnavas, Brahmanas e pessoas respeitáveis de Navadvip foi enviado um convite, invitando-os para o banquete, que seria realizado juntamente com a cerimônia de Adivas. No começo da tarde, os músicos já haviam chegado e começavam a tocar. O som alto e melodioso de mridangas, chanais, jatakas, kartals e outros instrumentos passeava pelas 4 direções. Os poetas deram início à recitação de preces, e as mulheres, castas e fiéis a seus esposos, contribuíam com um cantar ululante. E Nimai Pandita, a mais preciosa joia dos Brahmanas, encontrava-se sentado em meio aos recitadores dos mantras védicos. Os Brahmanas, que pelas 4 direções o rodeavam, provavam grande bem-aventurança. Diferentes objetos requeridos na recepção formal dos convidados, como essências aromáticas, pasta de sândalo, nozes de bétel e guirlandas florais, foram trazidas para Nimai. Ele enguirlandou os convidados respeitáveis, passou pasta de sândalo em suas frontes e ofereceu a cada um deles uma taça com nozes e folhas de bétel. A população de brahmanas de Nadia era gigantesca. Chegavam brahmanas na festa e brahmanas iam embora como se fossem de número ilimitado. Alguns desses brahmanas eram muito gananciosos. Para ganharem novamente uma guirlanda, pasta de sândalo e nozes de bétel, eles, como atores de teatro, vestiam-se com novas roupas e fingiam ser outras pessoas, chegando à festa pela primeira vez. Convidados vieram de diferentes e distantes localidades. Por esta razão, muitos não se conheciam. Apesar disso, a atmosfera festiva era muito agradável. O senhor estava em um humor jovial e exibiu o comportamento do anfitrião perfeito. Sorrindo, Nimai instruiu os responsáveis pela distribuição dos presentes aos convidados. Deem os presentes a todos no mínimo 3 vezes. Não se preocupem com o custo das guirlandas, da pasta de sândalo e dos outros artigos. Apenas distribuam tudo livremente. Assim solucionou o senhor o problema de alguns convidados estarem aceitando os presentes várias vezes. O senhor, devido a seu profundo amor pelos brahmanas, pensou em seu coração: alguns brahmanas tolos estão usando da falsidade para pegarem presentes extras. Essa é uma mentalidade trapaceira e ofensiva. Foi para proteger a religiosidade de tais brahmanas que o senhor deu a ordem de que tudo fosse distribuído livremente. Os brahmanas gananciosos, diante da generosidade do senhor,
ficaram envergonhados de si mesmos. Recebendo os presentes por 3 vezes, todos ficaram satisfeitos. Entre os milhares de convidados, no entanto, ninguém tinha conhecimento de que guirlandas de flores, a pasta de sândalo e as nozes de Bétel distribuídas eram todas manifestações do senhor Anantashesh, que viera servir o seu senhor, Nimai Pandita. Durante a profusa distribuição dos presentes, algumas flores e partes dos outros artigos caíam pelo chão. Somente tais remanentes ignorados seriam suficientes para a realização de 5 casamentos comuns. Todos os visitantes foram embora muito impressionados. Eles diziam: que Adivas mais glorioso! Mesmo os homens mais ricos de Navadvip, senhores de centenas de milhares de moedas, voltaram para casa impressionados, pois nem mesmo seus pais haviam fornecido tanto luxo para seus casamentos. Ninguém jamais distribuíra guirlandas, pasta de sândalo e nozes de Bétel em tamanha abundância em Navadvip. O Raja Pandita, Sri Sanatana Mishra, estava extremamente jubilante. Ele e seus parentes próximos que estavam no Adivas ficaram muito satisfeitos com os presentes que podiam levar para casa. Quando esses parentes brahmanas chegaram, houve um grande festival de canto, dança e música instrumental. Em um momento auspicioso, exatamente como recomendam os Vedas, o Raja Pandita, com muita alegria, decorou a fronte do senhor com tilaka perfumado. Nesse momento, enquanto os músicos tocavam, todos exclamaram Jai, Jai, Hari, Hari. As castas esposas presentes cantavam de forma comovente. Esse cantar, combinado com os instrumentos musicais, trouxe grande bem-aventurança. Assim foi celebrada a auspiciosa cerimônia Adivas. Terminados todos os seus deveres, o Raja Pandita Sri Sanatana Mishra retornou à sua casa. Em um momento auspicioso, os parentes do senhor também fizeram uma cerimônia Adivasa similar para Vishnupriya. Toda a ritualística matrimonial tradicional naquele contexto foi observada com grande jovialidade pelo casal divino. Na manhã seguinte, ao nascer do sol, o senhor Chaitanya se banhou no Ganges e então foi diretamente para o templo adorar o senhor Vishnu. Em seguida, acompanhado de seus parentes mais próximos, o senhor satisfez seus ancestrais, oferecendo-lhes respeito. Também nessa cerimônia Nandimukha, o humor festivo estava presente, com músicos, dançarinos e cantores. Auspiciosas exclamações de Jai, Jai tomavam as 4 direções. A porta da casa, seu interior e o terreno ao redor estavam todos decorados. Havia belos desenhos no chão, e potes d'água, grãos, iogurte, lamparinas e folhas de mangueira por toda parte. Nas 4 direções havia bananeiras e bandeiras tremulantes de diversas cores. A atmosfera estava embebedecida com o entusiasmo de festa. Acompanhada pelas castas e fiéis mulheres de Navadvip, Mãe Sati alegremente observou todos os rituais tradicionais. Primeiramente, elas se banharam no Ganges. Então, acompanhadas pelos músicos, elas visitaram a deidade local, Shashti, e oraram pelas bênçãos dela. Do templo, as mulheres acompanhavam Sati na visita a seus parentes e, por fim, voltaram para suas respectivas casas. Às mulheres que a acompanharam, Mãe Sati distribuiu arroz inflado, cachos de bananas, óleo, nozes de Bétel e sindura vermelho, o que as deixou completamente satisfeitas. Pelo desejo e poder do Senhor Supremo, não havia escassez de coisa alguma, e Sati pôde, portanto, dar esses presentes 5 ou 7 vezes a cada mulher. Nenhuma daquelas mulheres estava de forma alguma insatisfeita. Elas alegremente untaram seus corpos com óleo e então se banharam. A casa de Lakshmi Devi também se encontrava em estado de grande bem-aventurança, com sua mãe completamente tomada de júbilo. Por dar sua filha seu maior tesouro ao Sr. Gorasundara, o Raja Pandita também tinha seu coração transbordando em êxtase. Depois de finalizados todos os rituais, o Sr. Chaitanya sentou-se para descansar por um instante. Ali, o Senhor distribuiu alimento e vestes a todos os brahmanas e ofereceu reverências a cada um deles. O Senhor deu presentes condizentes com cada pessoa e também ofereceu respeitos de acordo com a posição de cada um. Todos os brahmanas abençoaram o Sr. Chaitanya e então foram embora muito satisfeitos.
À tarde, os parentes do Senhor foram à sua casa para vesti-lo e adorná-lo para o casamento à noite. Eles decoraram todo o seu corpo com pasta de sândalo e aplicaram perfumes aromáticos em diferentes partes do seu corpo. Em sua testa, eles desenharam com pasta de sândalo fragrante uma tílaca em formato de meia-lua. Uma graciosa coroa brilhava sobre sua cabeça e uma guirlanda de flores perfumada pendia em seu pescoço. Um esplêndido dote de seda, de um brilho dourado, similar ao pôr do sol, foi peritamente vestido na cintura do Senhor, e seus olhos de lótus estavam maquiados com kajala negro como o mangangá. Ele segurava grama durva e broto de bananeira para a auspiciosidade do evento. Brincos de ouro balançavam dependurados no lóbulo de suas orelhas, enquanto outras joias decoravam seus braços e seu pescoço. Cada um dos parentes do Senhor o decorou de acordo com seu gosto, dispondo diferentes tipos de joias em diferentes partes do corpo de Nimai. Tanto homens quanto mulheres ficavam maravilhados diante da sofisticada beleza do Senhor e logo se esqueciam de si mesmos. 3 horas se passaram dessa maneira. A 1 hora do horário marcado para o casamento, decidiu-se que o Senhor deveria começar a ir para a casa da noiva. Iniciemos a gloriosa procissão. Até chegar à casa de sua noiva, Nimai irá desfilar pela cidade por 1 hora. Assim, com grande felicidade, Budimantakam trouxe um belíssimo palanquim. Então, um tumultuoso cantar e tocar de instrumentos musicais repentinamente ganhou espaço. Juntamente, os brahmanas puseram-se a recitar os auspiciosos mantras dos Vedas. Com os poetas também recitando orações, a bem-aventurança se fez presente em todas as 4 direções. Depois de circunambular a sua mãe, o Senhor ofereceu suas reverências aos brahmanas ali presentes. Quando o Senhor tomou o palanquim com seu assento, ouviram-se por toda parte as exclamações de Jaya, Jaya. As mulheres também ululavam vibrações auspiciosas. Não havia nenhum outro som em nenhuma direção. A procissão começou por ir à beira do Ganges. A lua crescente, quase cheia, dependurava-se no céu e se espelhava nas águas de Gangadeva. Milhares e milhares de lamparinas haviam sido acesas e seus portadores faziam-nas dançar de diferentes maneiras. À frente do palanquim do Senhor, os empregados de Budimantakam caminhavam em 2 filas. Atrás deles, homens enguirlandados ostentavam bandeiras de diferentes cores. Também na passeata, bufões com roupas multicoloridas faziam brincadeiras e suscitavam risos. Eu desconheço o número de dançarinos ali presentes, mas todos dançavam com grande contentamento seus diferentes estilos de dança. Os músicos tocavam jayatakas, biratakas, bridangas, kartals, patahas, dagadas, búzios, flautas, karatalas, varangas, kahalas, xingas e outros dos 5 tipos de instrumentos. Não me é possível descrever todos os instrumentos que tocavam. Centenas de milhares de crianças dançavam entregues à atmosfera festiva. Vendo a dança delas, o Senhor sorria. Na presença do alegre dançar das crianças, mesmo os cidadãos mais velhos abandonaram sua natureza reservada e também se puseram a dançar. Sem o cessar do canto, da dança e da música, eles pararam às margens do Ganges antes de prosseguirem para a casa da noiva. Então, depois de oferecidas flores e reverências à mãe Ganga, a empolgada procissão seguiu para a cidade. Tinham o coração completamente arrebatado todos os que presenciavam a opulência dessa festividade matrimonial, estando tal opulência muito além da que uma pessoa ordinária pode exibir. Vi em minha vida muitos casamentos opulentos e grandiosos, comentou um homem na multidão, mas jamais imaginei testemunhar algo assim. Todos os olhares voltavam-se em direção a Nimai sobre o palanquim. Por verem diretamente com seus próprios olhos o Senhor Supremo em pessoa, todos os homens e mulheres se afogavam desamparadamente em bem-aventurança. Todos os brahmanas que tinham filhas belas e solteiras em casa lamentaram. Sou certamente muito desafortunado por não poder ter dado a mão de minha filha a esse belo rapaz. Mas o que posso fazer?
Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de todos os residentes de Navadvip que testemunharam esse extasiante passatempo do Senhor. Assim foi que o Senhor, em grande felicidade, desfilou por todas as diferentes localidades de Navadvip. Finalmente, com o pôr do sol, o Senhor chegou à casa do Raja Pandita, Sri Sanatana Mishra. Todos saíram da casa. Sem que os músicos deixassem de tocar seus instrumentos, uma tumultuosa exclamação de interjeições festivas se fez. O amor do Raja Pandita por Nimai era visível. Com grande respeito, ele auxiliou o senhor a descer do palanquim e o conduziu para o interior da casa, onde o assento lhe aguardava. Um assento lhe aguardava. Desejando-lhe boas-vindas, ele derramava muitas flores sobre o senhor. O Raja Pandita estava tão feliz enquanto olhava para o seu genro que esqueceu completamente de seu corpo. A comitiva de recepção da noiva consistia de muitos brahmanas que haviam trazido roupas, joias e outros presentes valiosos para o senhor. Presenteando-o com padya, arghya, achamanya, roupas e ornamentos, eles receberam o senhor apropriadamente. Então, acompanhada por muitas outras mulheres, a esposa do Raja Pandita observou os rituais auspiciosos. A mãe da noiva colocou grama durva sobre a cabeça do senhor e então lhe ofereceu arati, com 7 lamparinas de ghee. Jogando sobre ela moedas de arroz inflado, ela exclamava palavras de vitória. Assim, ela observou os rituais tradicionais. Nesse momento, Lakshmi Devi, que havia sido sofisticadamente vestida e decorada, foi trazida por sua mãe e recebeu um assento. De acordo com o costume, os parentes de Nimai o levantaram do chão e depois o colocaram de volta em seu assento. Também, de acordo com o costume, eles suspenderam uma cortina ao redor do senhor e Lakshmi Devi o circunambulou por 7 vezes. Ao término da 7ª volta, ela parou diante do senhor e lhe ofereceu reverências. Então, houve uma grande chuva de flores e pétalas sobre o casal, e os 2 grupos de músicos começaram a tocar seus instrumentos. Toda a atmosfera foi tomada pela bem-aventurança das interjeições de vitória, acompanhadas pela música que se ouvia nas 4 direções. Oferecendo a si mesma dessa maneira, Lakshmi Devi, a mãe de todos os mundos, acomodou uma guirlanda sobre os pés de lótus do Senhor. O Sr. Chaitanya, sorrindo afetuosamente, pegou a guirlanda e a colocou ao redor do pescoço de Lakshmi Devi. Então, Sri Lakshmi Narayana foram mais uma vez cobertos por uma chuva de flores e pétalas. Invisíveis às pessoas comuns, o Sr. Brahma e outros semideuses também estavam ali derramando flores sobre o casal. A comitiva do Sr. Gaura Sundara competia com a de Lakshmi Devi quanto a qual delas podia produzir mais sons auspiciosos. Absortos nessa competição, todos se esqueceram de suas preocupações pessoais. Algumas vezes era a comitiva do Senhor que parecia vencer, e outras vezes a comitiva de Lakshmi Devi parecia ser a mais empolgada. Rindo com grande satisfação, Nimai os encorajava a exclamarem cada vez mais alto. Direcionando seus olhares para a sorridente face do Senhor, todos nadavam em um oceano de bem-aventurança transcendental. Milhares e milhares de lamparinas brilhavam. Não se podia ouvir nada além da música e do exaltante cantar que tomava todo o ar atmosférico. Quando foi chegado o momento do Sr. Chaitanya e de Lakshmi Devi trocarem olhares, o universo parecia completamente tomado por tumultuosa música e gritos regozijantes. O casal divino, Sri Gaura Sundara e Lakshmi Devi, sentaram-se lado a lado. Então, com um coração de alegria transbordante, o Raja Pandita ofereceu sua filha ao Senhor. Após oferecer apropriadamente Padya, Arghya, Achamanya, ele formalmente declarou sua intenção. Desejoso de satisfazer Vishnu, o Raja Pandita ofereceu ao Senhor tanto sua filha como orações. Em seguida, ele também ofereceu um dote com muitas terras e propriedades, servos, criadas, camas e outras mobílias, e vacas repletas de leite. Com Lakshmi Devi sentada à esquerda do Senhor, o Brahmana acendeu o fogo para o início do Yajna. Depois que todos os ritos tradicionais haviam terminado, o noivo e a noiva entraram em uma sala maravilhosamente decorada. A casa do Raja Pandita foi transformada em Vaikunta,
e todos os convidados se sentaram para desfrutar do maravilhoso banquete que seria servido. Quando o banquete teve fim, os recém-casados passaram a noite juntos na casa de Lakshmi Devi. A felicidade de Sanatana Pandita não poderia ser descrita com palavras. Ele experimentava a mesma boa fortuna provada no passado por grandes personalidades como Nagnajit, Janaka, Bhishmaka e Jambavan, que também foram sogros do Senhor. Terem servido o Senhor Vishnu com grande esmero em suas vidas passadas é a razão para que Sanatana Pandita e seus parentes estivessem desfrutando agora de tamanha bem-andança. O casal divino passou a noite e também a manhã do dia seguinte na casa de Sanatana Pandita. À tarde, Uraja Pandita e seus parentes despediram-se do Senhor Gaurasundara e de Vishnupriya. Em meio às bênçãos dos Brahmanas, ao som de vários instrumentos e cantar de mantras, Nimai ofereceu seus respeitos aos membros mais velhos da família de seu sogro. E então, sobre um palanquim, partiu com sua esposa para a casa de Mãe Sati. Com todos exclamando Hari, Hari, um glorioso tumulto tornou-se manifesto. Assim foi que Nimai, o melhor dos Brahmanas, deixou a casa de seu sogro. Todos os que viam o Senhor desfilando pelas ruas respeitosamente exclamavam magnífico, magnífico. Quando viam o casal, as mulheres diziam: por quantas vidas essa jovem deve ter adorado Lakshmi e Parvati para ser merecedora de tão grande boa fortuna? Outras comentavam: eles são como Shiva e Gauri. Enquanto outras diziam: talvez eles sejam Lakshmi Devi e o Sr. Hari. Eles são Kamadeva Irati, uma mulher opinou. Para mim, especulou outra, eles são Indra e Sati. Acredito que eles são Ramachandra e Sita Devi, comentou uma outra. Dessa maneira, conversavam entre si as moças piedosas. Pelo fato de poderem ver os passatempos do Senhor Supremo e de sua consorte eterna, é impossível dizer o quão afortunados e piedosos eram os habitantes de Nadia. Todos os homens e mulheres eram enlevados pelos auspiciosos olhares de Shri Shri Lakshmi Narayana. Por todo lugar pelo qual passeava um casal divino sobre seu palanquim, havia música, canto, dança e chuva de flores e pétalas. Por fim, em um momento auspicioso, os recém-casados chegaram à casa de Mãe Sati. Então, acompanhada por muitas outras mulheres castas, Mãe Sati alegremente conduziu seu filho e sua nora para dentro de casa. Em meio à música e interjeições de felicidade, Shri Shri Lakshmi Narayana aceitaram um assento. Como alguém poderia descrever a bem-aventurança de Mãe Sati e de todos os demais na presença de Vishnupriya e Gaura Hari? Tamanha é a grandeza do Senhor Supremo que a simples contemplação de seu brilho corpóreo livra a pessoa de todo pecado e torna elegível a ser transferida para um dos planetas Vaikunta. Como todas as pessoas de todas as diferentes formações e criações podiam ver o Senhor e sua refulgência espiritual, ele é chamado de o mais misericordioso, Dayamai, e o único Senhor das almas caídas, Dinanatha. Com a distribuição de roupas e dinheiro, bem como o de palavras agradáveis, o Senhor satisfez todos os dançarinos, músicos, poetas e mendicantes. Aos amigos e parentes brahmanas, o Senhor deu presentes suficientes para satisfazer a cada um deles e também a si mesmo. Já Buddhimantakam foi presenteado com um abraço muito afetuoso. Esse abraço de Nimai o conduziu a um êxtase indescritível. De acordo com a literatura védica, não há começo, tampouco fim para os passatempos do Senhor Supremo. Quem, mesmo que discursasse por 1000 anos, poderia descrever integralmente os passatempos de que o Senhor desfruta em apenas metade de uma hora? Quanto a mim, apresento apenas brevíssimas descrições e só posso fazê-las em virtude da misericórdia de Nityananda Prabhu, cujas instruções sempre carrego comigo. Todo aquele que ler ou ouvir essas atividades transcendentais do Senhor Supremo certamente se tornará um associado eterno do Senhor Gaurachandra. Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma.
Eu, Vrindavan Das, ofereço minha humilde canção a seus pés de lótus. Assim termina o 15º capítulo do Adikanda do Sri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavan Das Thakur, intitulado Sri Vishnupriya Parinaya Vardhana, descrição do enlace matrimonial com Sri Vishnupriya. Comentar algo, Bruno? A gente pode começar o próximo, a gente pode... Tem 15 minutos? Tá bom. Capítulo 16. Sri Haridasa Mahima Vardhana, descrição das glórias de Sri Haridas. Todas as glórias ao Senhor Gaura Sundara, o amigo dos caídos. Todas as glórias a ele, que é o esposo de Lakshmi Devi, e o onipotente controlador e mantenedor de tudo e todos. Glórias e mais glórias ao Senhor Gaura Hari, que descendeu a este mundo com o intuito de proteger seus devotos. Glórias e mais glórias a ele, que existe em todas as fases do tempo e ao desfrutador dos passatempos de Sankirtana. Todas as glórias ao Senhor Gaurachandra e a seus devotos. Simplesmente pela audição sincera desses passatempos transcendentais, a pessoa é elevada à plataforma do serviço devocional puro. As palavras de deste Adikanda, por descreverem os magníficos e encantadores passatempos do Sr. Chaitanya, são como um rio de puro néctar. O Supremo Senhor dos planetas Vaikunta vivia em Navadvip como um Brahmana Grihasta e desfrutava do passatempo de estudar e ensinar. O Senhor ainda não desejou pregar o serviço devocional puro, mas esta é a razão para ter advindo, disfarçado neste mundo. Ninguém em toda a sociedade humana estava interessado em vida espiritual, senão que se absorviam completamente nos pervertidos desfrutos corpóreos. Tampouco eram melhores aqueles que palestravam sobre Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam. Desconhecedores da essência dessas escrituras, eles nunca falavam das glórias do Sr. Krishna nem recomendavam a adoração de seu nome. Vendo a condição deplorável em que se encontravam as entidades vivas, os devotos frequentemente se reuniam, afastados da massa geral, e cantavam os santos nomes do Sr. Krishna com um acompanhamento de palmas. Com o intuito de criticar os devotos e deles zombar, os materialistas diziam: qual é a razão para vocês uivarem tão alto? Além do mais, eu sou Brahman e sou intocado pela matéria. Por que então fazer distinções entre senhor e servo? Outros diziam com grande ira: eles exclamam Hari, Hari, apenas para terem um pretexto para mendigarem e encherem suas barrigas. Todos sabem disso. Vamos arrombar a porta da casa desses imbecis e quebrar tudo lá dentro. Ouvindo tais palavras depreciativas, os devotos ficavam muito desanimados. O fato de não terem com quem se queixarem agravava ainda mais a tristeza deles. Considerando todo o mundo material como um grande deserto, os devotos apenas suspiravam: ó Krishna. Vendo todos destituídos de devoção pelo Supremo, a infelicidade deles não conhecia limites. Foi quando Haridas Thakur, a personificação da devoção pura ao Senhor, Vishnu, chegou em Navadvip. Narrarei agora as maravilhosas atividades de Haridas Thakur. Quem quer que ouça essa narração, certamente alcançará o abrigo dos pés do Sr. Krishna. Haridas Thakur descendeu a este mundo em uma vila de nome Budana. Devido à sua presença ali, muitos se purificaram e aderiram ao cantar dos seus santos nomes do Senhor. Depois de alguns anos, ele deixou sua vila e permaneceu por algum tempo às margens do Ganges, até finalmente se assentar em Fuliagrama, próximo a Shantipur. Ao encontrar-se com Haridas Thakur, Advaita fugiu de felicidade. Não havia fim para sua euforia. Similarmente, Haridas Thakur, na companhia transcendental de Advaita Acharya, colocou-se a nadar nas nectárias ondas dos oceanos do amor ao Supremo. Haridas Thakur passava seu tempo vagueando às margens do Ganges e cantando o nome de Krishna.
Ele não tinha nenhum vestígio de atração por nenhuma espécie de desfrute material, senão que sua gloriosa boca estava sempre adornada com a vibração do santo nome do Senhor Krishna. Nem mesmo por um instante ele desejava deixar ou cantar do santo nome do Senhor Krishna, mas apenas seguia absorto no néctar do serviço devocional. Algumas vezes ele dançava em grande êxtase e em outros momentos ele chorava de forma comovente. Em outras ocasiões ainda ele rugia como um leão, outras vezes ria bem alto. Às vezes ele berrava e urrava e às vezes desmaiava. Por muitas vezes ele falaria de maneira misteriosa e posteriormente explicaria o significado daquelas palavras. Ora chorava, ora os pelos de seu corpo se arrepiavam, ora ria, ora caía inconsciente ao chão e ora transpirava profusamente. Todos os sintomas estáticos de amor pelo Senhor Krishna manifestavam-se em Haridas Thakur. Quando Haridas Thakur dançava e cantava as glórias do Senhor Krishna, todos esses sintomas tornavam-se manifestos em seu corpo. As pessoas formariam um círculo ao seu redor apenas para ver o incessante rio de lágrimas de amor a Deus que fluía de seus olhos e encharcava todo o seu corpo. Mesmo os ateístas e ofensores se maravilhavam contemplando Haridas Thakur. Os pelos de seu corpo se arrepiavam como se fossem milhares de flores nascendo, e mesmo grandes personalidades como Brahma e Shiva impressionavam-se com a sua devoção. Em Folia Grama, mesmo os brahmanas ritualísticos estavam verdadeiramente impressionados com os êxtases espirituais de Srila Haridas Thakur. Tendo conquistado a confiança e respeito de todos, Haridas Thakur vivia pacificamente em Folia Grama. Após banhar-se no Ganges, ele diariamente vagueava, cantando em voz alta o santo nome do Sr. Hari. A autoridade muçulmana local, conhecida como Qazi, invejava a popularidade de Haridas Thakur e, por essa razão, foi queixar-se com o rei. O Qazi disse: embora seja muçulmano, ele age como um hindu. Vossa Majestade deveria detê-lo e dar a punição apropriada. As invejosas palavras do pecaminoso Qazi desencadearam a imediata concordância do rei, igualmente pecaminoso, que ordenou a imediata detenção de Haridas. Tendo recebido a misericórdia do Sr. Krishna, Haridas Thakur não temia nem mesmo a morte personificada, o que dizer de uma autoridade muçulmana. Enquanto era levado preso, Haridas caminhava repetindo ininterruptamente o nome de Krishna. Então, ele foi colocado diante do Nababu. Quando as pessoas piedosas das localidades próximas ao palácio do Nababu souberam que Haridas estava indo para lá, elas ficaram extremamente infelizes. Ao saberem em seguida que ele estava vindo como um novo prisioneiro do ditador muçulmano, ficaram extremamente tristes. Anteriormente, muitas pessoas santas e religiosas haviam sido aterrorizadas e encarceradas pelo Nababu. Ao ouvirem que Haridas iria se juntar a eles, todos os prisioneiros ficaram muito contentes. Eles disseram entre si: Haridas é um Vaishnava grandioso e imaculado. Sua presença nos livrará de todo o sofrimento decorrente de nossa vida como prisioneiros. Os prisioneiros, com vozes suplicantes, imploraram aos guardas que lhes permitissem se associar irrestritamente com Haridas Thakur. Enquanto era levado para sua cela, Haridas olhava com grande compaixão para todos os prisioneiros. Ao verem os pés de lótus do santo, todos se curvavam para demonstrar respeito. Seus longos braços que alcançavam seus joelhos e seus olhos de lótus e rosto refulgente como a lua encantavam a todos. Nenhuma outra personalidade era como ele. Por terem se curvado com devoção diante de Haridas, os prisioneiros exibiram todos os sintomas de amor estático por Krishna, Sattvika Bhava. Vendo o avançado serviço devocional que se tornou manifesto naquele momento no coração dos prisioneiros, Haridas os abençoou. Sorrindo, ele apresentou-lhes disfarçadamente suas bênçãos. Apenas continuem nessa posição em que estão agora, que vocês continuem assim para sempre. Não entendendo o significado por detrás de suas palavras, alguns prisioneiros ficaram um pouco decepcionados. Entendendo a compreensão equivocada deles, Haridas compassivamente explicou sua bênção. O que lhes dei foi uma bênção, mas não entendendo o seu significado, agora estão infelizes.
Eu jamais desejaria algum mal a vocês. Se tentarem, vocês poderão entender o significado de minhas palavras. Apenas desejo que o amor que vocês agora sentem por Krishna nunca mude. Por favor, continuem sempre apegados a Krishna. De hoje em diante, inspirem-se uns aos outros, sempre cantando o santo nome do Senhor Krishna, sempre se lembrando de seus passatempos. Não existe violência e tirania no mundo espiritual, portanto, implorem sinceramente pela ajuda de Krishna e pensem constantemente nele. Quando deixarem esta prisão, não retomem seus velhos hábitos de gozo material dos sentidos e fujam da companhia de homens degradados e maliciosos. Vocês devem ter por certo que o amor pelo Senhor Krishna jamais é obtido por pessoas que levam uma vida centrada nos prazeres materiais. Afastem-se, portanto, de tais pessoas. Uma mente absorta em desejos materiais traz só problemas. A armadilha do gozo dos sentidos, que prende homens e mulheres, não leva a nenhum outro destino senão a destruição. Por arranjo divino, uma pessoa afortunada obtém a associação de devotos sinceros, e como produto das realizações que obtém, ela rejeita os prazeres da vida material e volta a sua atenção para o serviço ao Senhor Krishna. Escutem, no entanto, o que tenho a dizer. Se tal pessoa comete ofensas, ela volta a contaminar pelos desejos, a se contaminar pelos desejos egoístas e perniciosos. Eu certamente não desejo que vocês permaneçam presos, ao contrário, oro para que vocês percam o gosto pelos prazeres materiais. Embora talvez brincando com as palavras, eu estava de fato concedendo-lhes uma bênção. Meu desejo é que vocês se livrem de sua presente condição miserável e permaneçam felizes na plataforma de amor por Krishna. O bem que deseja a vocês, deseja a todos, e todas as almas condicionadas desenvolvam devoção indesviável por Krishna. Por favor, não se preocupem, dentro de 2 ou 3 dias vocês deixarão essa prisão. Acreditem em minhas palavras. Uma vez livres, vocês vivam na floresta. Quer vocês vivam na floresta, quer vivam em uma casa confortável, lembre-se sempre de Krishna e cultivem as práticas espirituais com seriedade. Podemos passar por aqui? Parar por aqui? Então, já é capítulo 16 do Adikanda de Srila Vrindavan Thakur, chamado Srila Haridas Mahima Vardhana, descrição das glórias de Sri Haridas. Já Srila Vrindavan Thakur que já. Só comentar 2 coisas que eu achei interessante na leitura, que você quer dar. Hoje foi lido, né, agora no Sri Chaitanya Bhagavata, e de manhã foi lido a mesma coisa no Sri Chaitanya Charitamrita. Então, foi lido aí agora há pouco, que o Raskinanda Prabhu leu, que os materialistas, né, enfim, eles falavam, tá cantando Hari, 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 né, no encontro deles, e isso daí é porque eles querem pedir, né, doações para encher suas barrigas, né. Então, foi falado também por Mahaprabhu hoje, né, na leitura da manhã do Chaitanya Charitamrita, que Mahaprabhu ia pregar de porta em porta para distribuir a misericórdia. E aí o comentário de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele falou que a pregação e a coleta de porta em porta não é para o sannyasi encher a barriga, ou o grihasta também levar dinheiro para o templo, para ter uma boga opulenta, enfim, para ter... É a misericórdia. Eles vão lá de casa em casa pregar e fazer a coleta para poder dar a misericórdia para todas as almas, né? Jivedoyo, né? Que é uma das práticas importantes, né? Misericórdia para as almas. Então não é para encher a barriga, não é para ter opulência no templo, é justamente para dar a misericórdia. E Srilacharya Maharaj falou em aulas anteriores também que o templo não precisa de ninguém, nós precisamos do templo. Ele falou, então, nós precisamos do templo e Krishna faz um arranjo para nós fazermos a doação, nós levarmos flor, levarmos boga, levarmos, enfim, uma doação em dinheiro ou qualquer outra coisa, né?
É a misericórdia de Krishna ter um templo, ele vir aqui para a gente poder servi-lo. Ele não precisa de flor, ele não precisa de boga, ele não precisa de nada. Então, hoje foi lido justamente à noite uma parte do que Mahaprabhu explicou de manhã e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. E também deixa eu pensar, tinha outra coisa que eu achei importante aqui na leitura que o Raskananda fez. Agora fugiu, mas enfim, isso daí é bem importante, né? A gente saber que a coleta, a doação não é para a pessoa ou para o templo, é misericórdia para as almas. Então, ontem e anteontem à noite foi lido justamente a aula de Srivacharya Maharaj falando sobre isso, como administrar um templo, né? A aula dele para o pessoal da Austrália, como administrar um templo e como o devoto pode ajudar na administração do templo, né? Então é importante isso. Vamos cantar agora a canção de Mahaprabhu, né, que cantamos agora todo sábado, estamos cantando. É página 164 do livro grande, Dani Atmika. Do livro pequeno, não sei qual que está agora. Você está com o grande aí? Começa com Prabhu Re. Quem tem aí o livro de Kirtan, o grande é a página 164. O livro de Kirtan físico não é igual ao livro de Kirtan no PDF, mas é mais ou menos próximo, é 3, 4 páginas próximo, né? Então procure aí e vamos cantar juntos. Prabhu Re, Emona Durmati, Sansara Vitore, Podiati, Nuami. Emona Durmati, Sansara Vitore, Podiati, Nuami. Savani Gajan, Konamahajane, Pataya Dilepuri. Savani Gajan, Konamahajane, Pataya Dilepuri. Oya Kori More, Patitare Kia, Kohiro Amare Kia. Oya Kori More, Patitare Kia, Kohiro Amare Kia. Kohedina Jam, Semabalo Chata, Ula Sita Hoiberia. Kohedina Jam, Semabalo Chata, Ula Sita Hoiberia. Tomare Tari Krishna Chaitanya, Tomare Tari Krishna Chaitanya, Navadvipi Avataro, Navadvipi Avataro, Omaheno Koto, Dinahina Jone, Omaheno Koto, Dinahina Jone, Orilena Baba Paro, Orilena Baba Paro, Edera Pratisha, Rakitara Dore, Rumavana Viprashuta, Edera Pratisha, Rakitara Dore, Rumavana Viprashuta, Mahaprabhuna Me Nadia Mataya, Songibai Avaduta, Mahaprabhuna Me Nadia Mataya, Songibai Avaduta, Nanda Sutta Jine Chaitanya Gosai, Nanda Sutta Jine Chaitanya Gosai, Nijanama Koridana, Nijanama Koridana, Tarilo Jaga, Tumiyo Jaya, Tarilo Jaga, Tumiyo Jaya, Mohani Japaritana, Mohani Japaritana, Sitata Shunia, Siachinata, Tomaracharana Tole, Sitata Shunia, Siachinata, Tomaracharana Tole,
Akati Vinoda Tadya Tadya Apanaka Vinode Akati Vinoda Tadya Tadya Apanaka Vinode Hari He Hari He Hari He Hari He Hari He Antes de cantarmos o Nama Sankirtan Hariharai, eu lembrei o que foi lido aí, que eu achei a inteligência ficou pensando e lembrou. Então, o que foi falado é muito importante aí, né? A pessoa que está servindo, fazendo a prática devocional, ela vai perdendo gradativamente o gosto pelo desfrute dos sentidos, né? Mas, se cometer ofensas, qualquer tipo de ofensa, se cometer ofensas contra o Vaishnava, contra o Guru, pior, claro, contra o serviço, qualquer tipo de aparada, de ofensa, ela volta para o desfrute dos sentidos. Então, a ofensa afasta a pessoa da devoção e a ofensa leva a pessoa para voltar ao desfrute dos sentidos. Então, nós temos que evitar ao máximo cometer ofensas, não falar de ninguém, nós não somos inspetores de esgoto de ninguém, não devemos ficar falando de ninguém. E servir, e cada vez mais vamos libertando a nossa mente, o nosso desejo de desfrutar. Isso é muito importante, que foi lido aí, uma pequena parte, mas é importante. Então vamos cantar agora. Você quer falar alguma coisa, Gastão? Não? Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hariharai, antes de ver quem está participando conosco. Hariharai Nama Krishna Jadavaya Nama Hariharai Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimati Giridhari Gopinatha Varana Chaitanya Nityananda Sri Advaita Radhara Shiva Sati Gura Matavika Jaya Rupa Sanatana Mandara Gunata Jiva Gopala Vakata Sada Gunata Jai Gosai Gorikara Ramadana
Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui, nesse sábado chuvoso aqui em São Paulo. Presencialmente, vocês já sabem, está o Uraskanda Prabhu aqui, que leu o Sri Chaitanya Bhagavata. E aqui temos também, então, participando conosco hoje, a Malini Devidasi, de Araraquara, a Mirita Didi, o Adipurusha Prabhu, do Guarujá. Temos aqui também o Ishan Krishna Prabhu, do Mato Grosso do Sul, a Vishaka Devidasi, lá da Costa Rica, aqui Shemon Shen, eu não sei de onde é, mas não é do Brasil, e também aqui Sheldon Randall, Sheldon Randall, também não sei de onde é, e também a Premarupa Devidasi, que não é aqui do Brasil. Nós temos também aqui conosco a Cris assistindo conosco aqui hoje. Que aparece para mim são essas pessoas. Se tiver mais alguém, eu não falei, me desculpe, mas o que apareceu para mim são essas pessoas aqui. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com o Mangalarati, e amanhã teremos a live de Sila Tilakaneli Ramaraj, o presidente Sevaitacharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, às 10h30 da manhã. Eu vou postar no grupo do Templo de São Paulo o ID e a senha do Zoom. Para encerrar, vocês vão ficar olhando as verdades.